Eu sou o professor Marcos, eu atuo no colégio, na Escola Lucídio, há mais ou menos 29 anos. Aliás, atuo no magistério, mas na Escola Lucídio desde 1998. E esse nosso encontro aqui tem uma razão, tem um fundamento, tem um propósito muito interessante. Então, na verdade, assim, dando continuidade aos eventos relacionados à Semana da Independência, os professores de Ciências Humanas, professores Flávio e Danilo, idealizaram essa roda de conversa. E qual a importância disso tudo? A priori, hoje em dia, a gente se depara com muita desinformação. Na era pós-verdade, os fatos, infelizmente, são relegados a segundo plano. E o que se dissemina muito são as fake news. E acredito, aquela questão, né, da frase de Descartes, que até foi assim, teve uma releitura justamente para revelar essa era pós-verdade. Se Descartes mencionava antes, penso, logo existo, hoje na era pós-verdade, acredito, logo tenho razão. Então, infelizmente, isso compromete a democracia, as polarizações são muito ruins e acredito, né, muito nessa questão assim que os professores de história, de filosofia, de sociologia idealizaram. Afinal de contas, quem tem informação, vocês jovens que, né, têm essa oportunidade de terem ótimos profissionais de humanas, isso é muito importante para a formação. A informação é o antídoto a tudo isso, para formar cidadãos críticos, tolerantes e com boa argumentação. E, de certa forma, esse encontro idealizado por especialistas justifica plenamente esse propósito de estarmos aqui. Afinal, as coisas acontecem, mas nada por acaso. Tudo tem um propósito. E também contamos aqui com uma convidada especial também. Gostaria de sobremaneira de agradecer a presença da doutora Patrícia Quarentena. Ela é formada em Direito em 2005, com pós-graduação em Direito Público do Estado e do Município, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Direito Processual Civil e atualmente estudando Direito Imobiliário e Registrado. E afinal de contas, professor Marcos, a roda de conversa tratará de qual assunto? Evidente, né, os professores e a doutora, estes tratarão sobre a questão da independência no Brasil. Personagens, fatos, evidências e como o povo reagiu frente a tudo isso. Então vamos começar, né? Vamos começar com as perguntas. Primeiramente, aproveitando a formação da doutora Patrícia, a gente queria saber nessa questão assim de direitos, de democracia, afinal de contas, né, tudo é uma questão de fatos, né? Tudo é uma questão de evidências. Até uma outra amiga, professora de História, dizia assim, né, que a história muitas vezes tem avanços e retrocessos, né? Então, assim, e aproveitando essa questão assim da presença da doutora, como que foi elaborada a primeira Constituição? Pode falar sem microfone? Sem microfone. Vocês me ouvem bem? Sim. Gente, prazer. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que vocês estão na semana da independência do Brasil, já devem ter ouvido um pouco falar. E o que é a nossa Constituição? Né? A Constituição é a nossa lei maior, que rege o nosso país. E todo país tem uma Constituição desde essa época.
tratativas através da Assembleia Constituinte, que foi uma Assembleia... O que foi a Assembleia Constituinte? É o nosso Congresso Nacional hoje, mas naquela época foi formada pelo povo que participou efetivamente da independência, portugueses e brasileiros, e começaram a discutir sobre uma lei que regesse o nosso país, agora que não seria regido mais por Portugal. O que acontece? Nós estávamos vivendo um período que vinha as ideias da liberdade francesa, né? De liberdade, de ser um povo, e através disso, a monarquia, o império, perdia-se muito poder. Então, quando começou essas tratativas e Dom Pedro percebeu que ele ia perder o poder, ele acabou desconstituindo a Assembleia, fez um conselho de Estado de pessoas da sua confiança, discutiram a lei e ele outorgou a nossa primeira Constituição, isso em 1824, 2 anos depois da nossa independência. Era uma lei, eu vou dizer para você que eu acho que foi uma das melhores, para não dizer a melhor, uma das melhores constituições que nós tivemos. Por quê? Porque ela só dizia respeito à forma de organização do Estado. Então, tudo que se discutisse além disso, seja ela direito de sociedade, direito de contrato, direito de propriedade, elas eram através de leis inferiores. Então, não batia naquela Constituição. E foi até por isso que ela durou tanto tempo, porque ela foi a mais longa que nós tivemos. Ela tem uma divergência sobre o período dela. A nossa segunda Constituição ela veio em 1891, mas dizem que ela só ficou em vigor até 1889. E ficou esse lapso, que foi um período no que estava se discutindo a nova Constituição depois. Então, ela foi criada... Quando a gente fala de criação e de história, nós temos que nos colocar principalmente no momento histórico que a gente está vivendo. Não dá para se comparar o que a gente tem hoje de realidade ao que se tinha naquele contexto. Então, dentro daquele contexto, dizem que ela foi promulgada, que ela foi outorgada. O que seria isso? Ela foi por ordem do imperador. Mas, se você pensar no contexto histórico, ela passou por uma Assembleia Constituinte, ela passou por uma Câmara de Estado, ela teve uma participação do povo, né? Então, existem pessoas que dizem que ela foi semi-outorgada, ou seja, ela teve participação, de certa forma, indireta, né, popular. Popular no sentido daquela época. Quem eram os populares? Eram as pessoas livres, não era todo mundo, né? Então, isso é muito importante. Quando a gente for falar de história, às vezes a gente ouve um momento histórico e fala, meu Deus, como isso aconteceu? Mas se a gente vivesse naquele período, aquilo não era uma atrocidade, era um momento histórico, era uma oportunidade, né? um contexto histórico que trouxe aquilo. E até aproveitando as palavras, né, que foi muito bem ditas, de retrocessos e avanços, eu discordo um pouco dela, apesar de concordar. Em que sentido? Na verdade, os nossos acontecimentos, eles respondem a aos momentos sociais que estão acontecendo no momento. Então, hoje nós vivemos uma globalização muito grande, uma polarização não só nacional, mas mundial, né? Então, através disso, você vê a questão das fake news. Por que as fake news? Sempre existiu, na verdade, mas hoje existe internet, né? É muito mais rápido. Então, muitas vezes a gente fala em retrocesso, mas também não seria uma oportunidade? A internet não facilitou tanto a nossa vida, vamos buscar conhecimento. Se alguém falar alguma coisa pra gente, vamos buscar se aquilo é verdade ou não. Olha na internet, vê o que está lá, mas olha fontes confiáveis, olha os dois lados, lê os dois lados antes de ter uma opinião formada. É só assim que a gente vai rebater as fake news e vai conseguir vencer esse momento de polarização tão difícil que a gente está vivendo hoje. Muito bem, doutora. Essa questão assim das fake news realmente é no mínimo muito controverso. Então, essa questão que volta, né? Informação é tudo. Então, não é compartilhar, não é aquela questão, acredito logo tem razão. Então, a gente precisa, sabe, essa questão assim,
as nossas convicções são muito fortes, os nossos dogmas, o que defendemos. Mas será que aquilo é verídico? Será que aquilo procede? Aquela informação que é repassada, né, de pessoa para pessoa através do celular? E é interessante porque antes, essa questão das redes sociais, né, até lembrei na sua fala também, uma fala do Humberto Eco, que fala assim, que antes da tecnologia, das redes sociais, claro, ele é um pouco polêmico e no mínimo forte, quando fala assim, porque ninguém está pronto e acabado, mas enfim, ele fala assim que antes o idiota ficava lá no seu mundinho, só que do idiota passou o quê? A ter a aldeia global. Então hoje todo mundo virou especialista na saúde, na economia, e até quem não é da educação dá palpite sobre educação, que não sabe da nossa realidade aqui, né? Muito bom, muito bem colocado. E essa questão que a senhora comentou sobre a questão da semi-otorgada, né, da Constituição, né? Emendando essa sua fala, doutora, como seria essa participação indireta, digamos assim, né, da figura de Napoleão Bonaparte na independência do Brasil? Galera, boa tarde, espero que todos estejam bem. Vamos lá, né? Quando a gente fala sobre a independência do nosso país, a gente tem que ter noção que teve vários acontecimentos, principalmente na Europa, que encarretou a independência acontecer aqui. Beleza? Um dos fatores foi a participação da figura de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, que é uma das figuras aí mais destacadas e teve de grande importância para a história, principalmente aqui do mundo ocidental. E aí quando a gente fala de Napoleão Bonaparte, quem foi o Napoleão Bonaparte, né? Napoleão Bonaparte vai ser um governante francês, que ele vai entrar no começo como cônsul, depois ele vai fazer o Império Francês, o Império Napoleônico. E a ideia do Império Napoleônico era justamente fazer a questão do expansionismo e também fazer a França se tornar a potência mundial. Beleza? Mas para a França se tornar a potência mundial, professor, mas o que isso tem a ver com a independência do Brasil? Vocês vão conseguir fazer amarrar, espera aí. Galera, para a França se tornar a potência mundial, eles precisavam enfraquecer a Inglaterra, que era a potência da época. Tudo bem? E aí a gente vamos ter os franceses, o exército napoleônico, tentando enfraquecer a Inglaterra através de batalha. E teve uma batalha chamada Batalha de Trafalgar, no qual Napoleão tenta invadir a Grã-Bretanha. Para quem não sabe, a Inglaterra fica na Grã-Bretanha, uma ilha ali dentro do continente europeu, e a localização geográfica da Inglaterra, galera, era de extrema, como é que eu posso dizer para vocês? Localização geográfica da Inglaterra era uma localização privilegiada. Por quê? Se você está numa ilha, você consegue se proteger com mais facilidade. Então Napoleão, nessa batalha de Trafalgar, tenta invadir, enfraquecer a Inglaterra, invadindo a Grã-Bretanha, e perde essa batalha. Então a primeira tentativa dele de enfraquecer a Inglaterra, através de uma batalha, não deu certo, foi derrotado. Então o que ele pensou? Já que eu não consigo diminuir, enfraquecer a Inglaterra através de uma guerra, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar ela economicamente. Então em 1805 a gente vamos ter Napoleão Bonaparte tentando enfraquecer a Inglaterra através de uma batalha, perdendo, e um ano depois, em 1806, a gente vamos ter Napoleão Bonaparte declarando o bloqueio continental. Eu até comentei um pouquinho com a galera do primeiro ano semana passada. E o que foi essa declaração do bloqueio continental? Com o objetivo de enfraquecer a Inglaterra para a França se tornar potência, que é um dos objetivos de Napoleão durante o Império Napoleônico, ele vai fazer, como é que eu posso dizer para vocês? Ele vai proibir os outros países europeus de comercializar com a Inglaterra. Como assim? O que era o bloqueio continental de 1806? O bloqueio continental de 1806 dizia: qualquer país que comercializasse com a Inglaterra, a tropa napoleônica vai invadir. E ponto. Mas tinha um problema. Portugal, na época que o Brasil era colônia em Portugal era parceiro da Inglaterra por anos. Por anos.
Portugal e Inglaterra tinham acordos não só comerciais, como acordos militares. E aí todos, na época, toda a Europa sabia que Portugal, ia ser muito difícil Portugal ceder e respeitar o bloqueio continental, não comercializar com a Inglaterra. E começou a ter algumas discussões, tanto de Portugal tentando, como é que eu posso dizer para vocês, dialogar com os ingleses e Portugal também dialogando com os franceses. E nesse diálogo ali de Dom João com os outros governantes, para ver se ele, como é que eu posso dizer para vocês, ele não queria desrespeitar e não queria firmar uma aliança com nenhum dos dois, porque ele sabia que não ia dar certo. Porque eu vou dar um exemplo, a Inglaterra chegou a pressionar Dom João e falar, ó, se você parar de comercializar comigo, eu vou declarar guerra para Portugal. Então ele ficou, pô, se eu comercializo com os ingleses, comercializo com os ingleses, as tropas napoleônicas vêm aqui, invadem, por causa do bloqueio continental. Se eu paro de comercializar com os ingleses respeitando o bloqueio continental, eu perco o meu aliado comercial, meu principal aliado comercial, um dos principais aliados meu histórico, e vou também a Inglaterra declarando guerra com relação a mim. E aí ficou nessa decisão, e o nosso amigo Dom João vai fazer o quê? Não vai respeitar o bloqueio continental. No momento, chegou lá para Napoleão Bonaparte que Dom João não respeitou o bloqueio continental. Napoleão Bonaparte, no momento que ficou sabendo, até que saiu ontem lá no momento como é que eu posso dizer, do teatro, ele foi o único que me traiu. Napoleão vai dizer isso sobre Dom João. Você foi o único que me traiu. E as tropas napoleônicas começam a marchar em direção a Portugal, para invadir Portugal. E nessa invasão das tropas napoleônicas em Portugal, muitos de vocês automaticamente vão pensar, pô, Dom João vai esperar a tropa napoleônica vir para guerrear? Não. O que Dom João fez? Juntou lá a galera que era próxima a ele. Não é pouca galera, foi de 10 a 15 mil pessoas. 10 a 15 mil pessoas em várias embarcações. Pegou todo o tesouro de Portugal. Além de pegar todo o tesouro de Portugal, os principais, como é que eu posso dizer, os principais funcionários para Portugal funcionar mesmo de forma administrativa, tinha que estar junto, e ocorreu a transferência. Dom João fugiu de Portugal, vindo aqui para sua colônia, para a América Portuguesa, que é o atual Brasil. Beleza? Ele veio para o Brasil fugindo da invasão de Portugal. Mas quando a gente fala, eu estava vendo lá alguns historiadores comentando, quando a gente fala desse fugir de Dom João, a gente tem que ter noção que ele não fugiu, fugiu só por fugir. Foi justamente, galera, uma transferência da sede portuguesa. A sede portuguesa foi transferida, ela saiu de Portugal e veio se estabelecer em outro local. Firmeza? A organização de Portugal, o administrador, o chefe de Estado de Portugal veio se estabelecer aqui, por causa da invasão de Napoleão. Firmeza? E durante essa viagem deles para cá, a gente tem que ter noção que eles saíram de lá, saíram em novembro, 1807, em novembro, e chegaram só em 22 de janeiro de 1808. Então, eles saíram em 1807, em novembro, e vai chegar só em janeiro de 1808. E chega aqui no Brasil Dom João. Quando Dom João chega no Brasil, ele vai automaticamente chegar na Bahia, mas depois já vai transferir a sua sede ali para o Rio de Janeiro. E ele começa a trazer algumas modificações no Rio de Janeiro. Não só para o Rio de Janeiro, para o Brasil inteiro. Por quê? Porque agora o Brasil deixou de ser a terra de Santa Cruz, o Brasil deixou de ser apenas uma colônia, em que tinha que respeitar o pacto colonial, que é só comercializar com Portugal. Agora, o Brasil tinha que fazer o quê? Era o quê? Agora o Brasil era como se fosse uma parte de Portugal. Firmeza? Porque agora o rei de Portugal não está mais lá, está aqui. E aí, galera, começa uma fase de modernização, principalmente do Rio de Janeiro, mas de algumas partes do Brasil. Pernambuco também foi bastante, Pernambuco, Salvador e assim por diante. Começa a modernização, os caras vão trazer o curso de medicina para cá, Banco do Brasil,
vai ter o Banco Brasileiro, a gente vai ter a modernização das vias públicas mesmo, e começa a transformar essa cara da colônia para agora aonde está recebendo a sede do governo português, beleza? E aí, galera, essa mudança que vai acontecer, a gente vai ter o próprio Dom João começando a chamar o Brasil, começa a ser passado a ser chamado de Reino Unido de Portugal. Pô, e essa transformação com a vinda de Dom João para cá, galera, vai estabelecer, como eu posso dizer para vocês, uma mudança em toda, não só na estrutura do nosso país, com a vinda de artistas, com a vinda da academia e assim por diante, mas uma mudança estrutural para que acontecesse a independência. Porque se não fosse Dom João aqui, talvez a independência não ia acontecer de fato nesse momento que aconteceu. Com certeza não. Porque mudou a configuração, mudou a mentalidade da galera. E um dos fatores que fez mudar a mentalidade da galera que estava aqui foi justamente a abertura dos portos. Pô, quando o rei de Portugal estava lá, os portos eram fechados, só poderia comercializar com Portugal. Era a obrigação da relação entre metrópole e colônia. Professor, acontecia isso de fato? Nem sempre eles respeitavam, mas na teoria era para acontecer. Quando Dom João veio para cá, mudou agora, vai abrir os portos. Por que vai abrir os portos? Pô, eu não vou levar tudo que eu tenho de matéria-prima lá para Portugal, porque Portugal está sob comando do Napoleão. Então o rei está aqui. E abriu os portos e começou a comercialização pra caramba com os ingleses. Comercializava com os ingleses. E estava tudo bem, o Brasil estava funcionando legal. Enquanto isso estava acontecendo aqui na sede portuguesa, que estava aqui no Rio de Janeiro, lá na Europa Napoleão já começou a perder algumas batalhas. Pô, principalmente quando eles foram guerrear contra os russos. E aí a gente vai ter o principal, a guerra final lá que Napoleão Bonaparte vai ser derrotado, e Napoleão Bonaparte vai ser enviado para uma ilha lá na África. Vai ser enviado para uma ilha lá na África chamada Ilha de Santa Helena. E lá ele morre. E como fica Portugal? Portugal fica numa crise do caramba, porque os cofres estavam vazios, porque Dom João trouxe tudo que tinha de riqueza para cá. Segundo, pô, estava uma bagunça na organização, porque o rei de Portugal estava aqui, não estava lá. E agora Napoleão morreu. E aí, galera, a elite portuguesa da época, que eram os burgueses, os aristocratas, né, e assim por diante, a elite portuguesa começa a fazer um movimento que começa em Porto, depois vai para Lisboa, e se propaga lá por dentro do território de Portugal, chamado Revolução Liberal de Porto. Em 1820 acontece a Revolução Liberal de Porto. A Revolução Liberal de Porto, galera, era os portugueses, presta atenção, era os portugueses querendo, a elite portuguesa fazendo uma revolução, pedindo para Dom João voltar para Portugal. E além disso, eles pediam para Dom João voltar para Portugal e também queria pedir a recolonização do Brasil, que o Brasil voltasse a ser colônia. Isso em 1820. Mas tinha uma questão. Chegou para Dom João que estava tendo uma revolução, começou em Porto, foi para Lisboa, e nessa revolução a elite queria Dom João lá, para Dom João reassumir o trono português. Pô, Dom João aconteceu algumas revoluções em Pernambuco, aconteceu algumas insatisfações com relação a ele aqui também, algumas revoltas, e olhando todo o contexto e o momento de crise, ele decidiu voltar. Em 1820 acontece a Revolução Liberal de Porto, em 1821 Dom João decide voltar. E nessa volta de Dom João para Portugal, galera, ele deixa o filho dele como regente, como se fosse um governante provisório, que é o Pedro de Alcântara. E aí, desenrolar tal com o nosso amigo Xavier. Boa tarde. Eu quero falar um pouquinho sobre a figura, né? Quando a gente fala da questão do dia do fico, é muito importante a gente ver e pensar na figura de Dom João VI. Né? O próprio professor Danilo aqui comentou aqui sobre essa decisão de Dom João VI, mas quando a gente olha assim, imagina, Dom João ele simplesmente tomou uma decisão do dia para a noite. Não é
assim, vamos falar um pouquinho mais sobre a questão humana do ser, né? Quando a gente fala sobre Dom João VI, a gente fala de uma pessoa que ela tinha ali, né, ela não tinha uma posição firme sobre nada, né, era insegura, ele era uma pessoa insegura, tanto é que a Carlota Joaquina ela era uma pessoa que tinha um pulso firme, né, em cima dele, né, então muitas das decisões das quais Dom João VI tomava era basicamente por causa de ações de outras pessoas, né? E realmente, nesse momento aí, Dom João ele estava muito confuso, né? Porque, assim, bom, eu preciso voltar para Portugal, certo? Mas e aí? Eu vou voltar para Portugal, mas eu vou perder o Brasil? Eu vou perder esse reino? Não, né? Ele teve que ter uma ação de uma outra pessoa para quê? Para tomar essa decisão. E aí nós entramos um pouquinho na figura do protagonismo de Dom Pedro I, certo? Quando a gente fala sobre essa figura emblemática, né, de certa forma, nós estamos falando de um garoto aí de em torno de 22, 23 anos, né? Bom, saindo ali daquele momento ali, adolescente, jovem. O que o jovem faz hoje em dia? Né? Ele se diverte, certo? E quando nós pensamos muito nessa figura de Dom Pedro, né? Imagina só, vamos imaginar, você, jovem, 17, 18, 19, 20 anos, né? Aí o seu pai fala assim, olha, eu preciso, né, tomar uma decisão, eu preciso passar a administração da minha empresa para você, filho. E aí, é fácil tomar essa decisão? Não é fácil, é uma decisão muito difícil, certo? E ainda mais se tratando de Dom João VI, você não está passando uma administração de uma empresa, você está passando uma administração do quê? De uma nação. Então, dentro desse contexto, você precisa ter um entendimento do quê? O entendimento de que Dom Pedro, ele precisou ter algumas ações, né? E isso Dom Pedro tinha muito, embora ele tivesse aquele lado, né, de balada, né, de boemia, né, como podemos falar, mas ele tinha um lado heróico no qual ele simplesmente, né, tomou várias posições, várias decisões, na qual, né, de repente Dom João VI está me olhando, né, e fala assim, nossa, esse é o meu filho? Puxa vida, que legal, que bacana, que legal, ele ficou muito feliz. Foi nesse momento em que Dom João VI ele pega e decide fazer o quê? Opa, eu estou deixando, né, essa nação para alguém que realmente vai governar, né? E como nós podemos, né, visualizar o teatro ontem, e aquela fala lá é uma fala muito interessante. Filho, se tiveres que colocar, né, a coroa, que seja em você, não divida o Brasil em republiquetas, certo? Esse daí foi um conselho, né? Vai lá, coloca a coroa em cima da tua cabeça. Beleza. A partir daí, Dom João VI volta para Portugal, né? Porém, a questão é o seguinte, nada está definido ainda, né? Você precisa de ter o quê? O Brasil ainda continua como colônia. Na verdade, o Brasil ainda não é um país independente, mas existem alguns processos por trás que está ocorrendo ali, que estão ocorrendo, né, para que isso seja possível, né? Aí quando a gente fala de contexto histórico, né, eu posso até falar um pouquinho
uma coisa que estava acontecendo, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre uma corrente de pensamento chamada iluminismo. O iluminismo. Então, o que é o iluminismo? É a era das ideias. E quando a gente fala do iluminismo, nós estamos pensando no quê? É do dia para a noite essas mudanças de ideias? Não, ela não é do dia para a noite, né? Então, quando você fala do iluminismo, você fala basicamente liberdade, né? Liberdade, democracia, são ideias que para o contexto histórico, né, mundial, soava como uma coisa, muito difícil, né, muito complicada, principalmente para aquelas nações que vinham ali de um absolutismo, né, durante muitos anos. E aí, tudo bem, qual corrente, né, quais sociedades que estavam envolvidas nesse processo de independência? Muito pouco se fala, mas uma sociedade que muito trabalhou no processo de independência ao longo do Brasil todo foi a maçonaria, né? A maçonaria foi uma sociedade no qual, né, ela é uma sociedade totalmente... eles queriam sim a independência do Brasil. Porém, você tinha dois grupos. Você tinha um grupo que queria manter, né, uma independência, porém uma monarquia. Você tinha outro grupo que queria uma independência, porém como uma república, certo? Então, quem que estava no meio desse inteirinho aí para poder influenciar para que nós continuássemos manter, né? Lembra lá que o conselho de Dom João VI para Dom Pedro? Coloque uma coroa em cima da sua cabeça, certo? Então, naquele momento, Dom João VI, ele já estava prevendo, ele já estava imaginando, tem grupos que estão querendo implantar várias repúblicas, movimentos separatistas, inclusive, certo? E naquele momento, não era interessante para o Brasil fazer, né, ter esse movimento de separação. Tudo bem? E aí, o que acontece? Dom Pedro, né, ele também participa desse ciclo maçônico, e o seu ministro, José Bonifácio, que não deixa de ser uma pessoa, né, na verdade é uma das pessoas mais importantes e mais influenciadoras dentro desse processo de independência. E uma outra pessoa que influencia bastante, né, para o dia do fico, inclusive, é a Leopoldina, né, Imperatriz Leopoldina, né, e por incrível que pareça, um dos acontecimentos que faz com que ela fique... Porque assim, gente, né, vocês são novos, mas um dia vocês saberão. As mulheres, elas comandam. Isso daí é fato, tá? Então, não tem jeito, né? E isso aí é fato. E Obrigado, tá bem certo. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque nesse momento a Leopoldina estava grávida. Ela estava grávida de 7 meses. Como que ela poderia encarar uma viagem de volta para Portugal? Não tinha como. Então, isso daí foi um processo aí que ajudou muito na questão da independência. E por falar de Leopoldina, né, nós temos aqui um dos nossos alunos, ele inclusive escreveu sobre o tema. Isso, o aluno Miguel, né, ele escreveu um pouquinho sobre o tema, né, sobre a Leopoldina, e eu até gostaria de saber um pouquinho, né, sobre esse papel da Leopoldina. Por favor, Miguel.
retrata principalmente a história de Leopoldina e seu envolvimento com a independência do Brasil. Ele mistura os elementos fictícios, tanto que a personagem, entre aspas, principal, quem está vendo tudo, ela que narra a história, o nome dela é Maria, é a dama de companhia de Leopoldina e é que trata de uma personagem fictícia. Mas tudo que ela vê, tudo que ela retrata, se passam de fatos que aconteceram. Quando surgiu a ideia de escrever o conto, eu queria escrever algo que fosse interessante, não mais do mesmo e não aquilo que a gente já está habituado a saber. E enquanto eu pesquisava sobre as coisas da independência, você via, principalmente quando se tratava da figura de Leopoldina, muitas informações. A pauta dela também é a pauta de informação, sensacionalismo. Você não via algo concreto, apenas, e os sites, assim, as coisas, os fontes, tratavam tudo do mesmo. Então, pegando ali a figura dela e o livro escrito sobre ela, no conto, eu retrato a história, desde o dia do fico até o ponto mais importante, claro, a independência. E a figura de Leopoldina durante esse processo. Começando ali, ela tem um contexto da questão da revolta, a Revolução Liberal do Porto, o retorno de Dom João VI para Portugal, deixando seu filho como regente. E então, a partir disso, o conto se inicia em 1822 de janeiro, momentos antes do famoso Dia do Pico. E a gente pega ali as correspondências da Leopoldina com seu secretário, Shepard, e você vê dali que você consegue ter uma base de que mesmo antes de Dom Pedro ter dito Pico, ela já estava mais disposta ao Brasil, já estava mais propensa a essa decisão do que mesmo seu marido. Ela já havia como, entre aspas, tido seu pico antes mesmo de Dom Pedro. Você vê, às vezes, as correspondências e ela fala que, ainda que ele já foi um processo longo, e ela fazia tudo com discrição, mesmo que ela tivesse certa influência, ela não poderia simplesmente tomar as decisões por conta dela, ela precisava do intermédio de outras pessoas, que outros aconselhassem Pedro. E através desse longo processo, mesmo ali nas vésperas, ela diz que, mesmo ele decidido já ficar, ela não tem aquela segurança, não consegue afirmar que Pedro vai ficar ali, que ele não vai retornar mediante a pressão das forças portuguesas a ele retornar, assim como seu pai. E então, para surpresa, um dia depois de ela ter mandado a sua carta, ela acontece lá no Paço Municipal ao pronunciamento de Pedro, que ele diz que fica no Brasil. E tem a frase famosa, mas não sei ela de cor, porém também gostaria de trazer o fato de que mesmo essa frase que entrou para a história, ela surgiu apenas um dia depois. Ela não foi a frase que foi o pronunciamento no dia que Pedro disse. Teve todo um outro pronunciamento, no outro dia surgiu a frase famosa que entrou para a história. Claro, mais marcante, mais emocionante. Então é o que acabou ficando marcado. E vai tratando principalmente essa questão da Leopoldina ali, porque quando você fala de Leopoldina, você vê ela ou aos dois extremos, ou a sua figura apenas como imperatriz ali ao lado de Dom Pedro, ou o outro extremo ainda mais absurdo, que ela foi completamente a responsável pela independência. E são dois pontos ali, os dois extremos que estão errados. E assim, o conto busca retratar o que aconteceu realmente e sem sair muito além, não ir ao sensacional, ou muito fictício, mas também trazendo os fatos que pouca gente conhece. E o conto vai se passando, ele vai trazendo de maneira breve alguns eventos que levam até setembro, a independência. Por exemplo, a Revolução dos Batalhões Portugueses, a retirada da família real para a Fazenda de Santa Cruz, a perda do filho de Leopoldina e Dom Pedro, que foi um ponto muito importante, porque após a perda de seus filhos, que Dom Pedro realmente teve assim ele realmente tomou a atitude de não ir mais, ir contra as cortes, contra as suas decisões. Ele, não completamente, mas ele já não acatava por completo tudo que eles estavam querendo impor. Por exemplo, trazer a colônia de volta e, o que nós todos sabemos,
a volta da família real. Então esse foi um ponto importantíssimo para ter já começar a formar a independência, formar essa ideia em Dom Pedro principalmente. E o conto se encaminha até a partida de Dom Pedro para São Paulo, quando ele deixa a princesa Leopoldina como a regente do Brasil. E isso é um ponto muito legal, porque você vê que não seria qualquer um que deixaria a sua esposa como regente de um país, como regente de uma nação. Você vê a confiança, principalmente em questões políticas, que ele tinha na Leopoldina. Não era só a sua esposa ali, a qual ele tinha, entre aspas, um enfeite. Ele confiava nela, conversava com ele. Ainda que nem sempre eles tivessem as mesmas opiniões sobre o que fazer em relação à política do Brasil, eles tinham um certo entendimento nesse aspecto. E ele confiava em Leopoldina o suficiente para deixar ela como sua regente. E durante esse período, ainda tem uns fatos, você vai vendo que às vezes as correspondências, principalmente as cartas de Leopoldina, é o que mais marca, porque você vê ela manda carta para o seu pai, para a sua irmã, e também nesse período ela já começa a correspondência com José Bonifácio. E eles tratam, Leopoldina já vai tratando ali, meio que na descrição, no oculto, ainda que ela nem sempre se pronunciasse, ela se mantesse calada, ela já estava disposta a permanecer no Brasil e ainda a levar a ele a independência, desvincular ele de Portugal. Ela já estava certa disso, e quando você vê isso através de suas cartas, ela ainda era muito mais aberta quando falava com a sua irmã, porque você vê que ela se continha quando falava com seus pais, ou ela precisava ter cuidado quando correspondia com o seu conselheiro, então ela precisava ter essa descrição, porque ali num período que o que mais tinha eram as conspirações, eram pessoas que estavam ali dentro mesmo da Casa Real, e você não poderia confiar neles, porque você não sabia exatamente quem ali estava a favor dessas ideias políticas da independência do Brasil e quem queria mesmo era o que as cortes pediam. E nesse período da regência da Imperatriz Leopoldina é o que trata o momento mais importante, que o conto inteiro ele encaminha até isso, que é a reunião com o conselho, que ela conduz, o Conselho do Estado. E isso, quando chega o navio de Portugal, Três Corações, e traz as informações, traz das cortes portuguesas, aí surge aí essa preocupação, porque eles pediam, ainda com afinco, eles não saíam da questão da volta da família real para Pedro, Imperatriz e a Leopoldina, tudo para Portugal, e também pedia ainda a prisão de José Bonifácio, os ministros e toda essa companhia ali que eles diziam estar indo contra Portugal. E nisso surge a crise, porque num contexto ali em que a população não quer mais, a população claramente não queria mais tornar colônia. Com a vinda de Dom João, o Brasil se tornou trouxe tudo de Portugal, as riquezas, os artistas, tudo. O Brasil não era mais uma simples colônia. Claro que depois a ideia de vou regressar a uma colônia em que era um sistema muito mais fechado, claramente não agradava a população e o descontentamento era nítido. Além de mesmo as pessoas ali, por exemplo, José Bonifácio, os ministros, e mesmo Leopoldina, eles não queriam isso, eles não queriam voltar a como era antes, eles queriam a independência do Brasil. E com essa reunião surgiu também muito importante, acho que foi a participação principal da Leopoldina no processo da independência, que é quando ela assina a declaração, a recomendação para Dom Pedro para que ele proclamasse a independência. E esse também é um ponto que a gente tem que analisar, porque muita gente para e olha, ela foi graças a ela só que foi o Brasil se tornou independente. Se não fosse por ela, não aconteceria. Talvez, claro, ela teve a maior influência, mas, por exemplo, ela não chegaria ali na reunião e simplesmente falaria que ia recomendar para Dom Pedro a independência, e eu tento trazer isso no conto, de, por exemplo, só chegar lá e fazer isso por ela mesma. É claro que ela já deveria ter conversado outras vezes com Dom Pedro sobre o assunto, porque ela não chegaria ali simplesmente sem base nenhuma, sem nunca ter conversado
com Dom Pedro sobre isso e falaria que é a favor da independência e ia recomendar ele e ele ter, entre aspas, certeza que ele ia acatar o que ela está falando. Porque isso ainda, além de ela ter a força, se ela tivesse ela não soubesse o que Dom Pedro pensasse sobre isso, ela teria grandes chances, tipo, passar vergonha e ainda arruinar com a sua relação com Dom Pedro. Se ela não tivesse certeza do que estava fazendo, se ela não tivesse pelo menos uma segurança, ela não faria. Então é legal pensar nesse lado de que ela já vinha conversando com Dom Pedro sobre isso, ela não tomou a decisão por si só na hora, e também tem um fato da aprovação do José Bonifácio acerca disso, que a encorajou, porque, por exemplo, quando ela escreve a carta, José Bonifácio escreve a carta também para Dom Pedro, você vê, tipo, ainda que muitas ali, eles despacham um montão de coisa para Dom Pedro, essas são as cartas principais, porque não só a de Leopoldina, assim como a de José Bonifácio, que chegam lá para Dom Pedro, que estava em São Paulo. E o conto ele termina contando, tipo, relatando Dom Pedro recebendo as cartas, ele lê as cartas e muito contrário do que muitos pensam, ele não pegou, sorriu e saiu feliz falando que o Brasil era independente. A princípio ele não gostou da notícia, não gostou do conteúdo das cartas, ele é relatado que ele teve um acesso de fúria. Ele não foi adepto assim logo de cara, ele precisou procurar seus conselheiros, ele precisou pensar até então chegar a independência, proclamar, tipo, e ter o famoso grito da independência. E o conto todo ele relata isso, ele conta tipo, todos esses momentos, ainda claro, tem muito mais fatos, ele relata esses pontos principais e também há outros eventos quais Leopoldina teve maior participação, como ela era ali retratada como a personagem principal. E porque mesmo quando, por exemplo, a reunião que ela tem e ela assina a recomendação, esse que é um evento, ainda que seja muito conhecido, todos têm um conhecimento sobre isso, tipo, muito equivocado. E a principal finalidade do conto era justamente acabar com isso, tipo, tanto o misticismo de que Leopoldina, tipo, ela era completamente por si só, e que partiu totalmente dela, e assim também acabar com a ideia de que ela não teve uma participação tão grande, ou trazer também mais informações sobre isso do que a gente conhece, porque a gente não é muito, mesmo na escola, sobre a figura de Leopoldina, a gente não é uma coisa muito retratada quando se fala de independência, mesmo que ela seja mencionada, obviamente, não tem como falar de independência sem mencionar ela não traz todas as informações, porque ela não agiu simplesmente sem nenhum contexto antes, assinando uma recomendação. Teve todos uns fatos históricos mesmo antes do dia do fico. E essa é a principal ideia do conto. Parabéns, Miguel. É bem interessante. Com certeza, né? Nossos professores são uma referência aos nossos alunos, inclusive para o Miguel. E é muito interessante a literatura porque estabelece essa proximidade, né? A Imperatriz Leopoldina como uma pessoa crível, né? Então, bem interessante isso. E, se não me engano, a escritora Ana Miranda também fez um trabalho muito parecido, Miguel, quando relatou um pouco a história do Gregório de Matos, personagem autobiográfico brasileiro. Muito interessante isso. Parabéns pela iniciativa e pela iniciativa, né? Escrever literatura, né? Unindo essa questão assim da história e trazendo para nós uma personagem, né? Assim, através da literatura. Muito bom, parabéns. E antes de encerrar, eu gostaria que cada convidado aqui pudesse, né, fazer as considerações finais aqui a respeito, né? Vamos lá? Vou falar com o microfone aqui e falar para você, escola inteira para escutar. Então, galera, eu acho muito importante esse bate-papo porque a gente escuta falar, trabalha aí sobre a independência. E quando a gente fala sobre 200 anos da independência, a importância desse marco para a nossa história,
É bom a gente ressaltar essa questão. E hoje, só para uma informação que foi passada, hoje está lá em São Paulo o Museu do Ipiranga, que aborda sobre essa questão da independência, está reinaugurando. Beleza? Outro fator também é a gente pensar aí, só para terminar essas considerações, no pós-independência, né, galera? Professor, Brasil independente. E aí? Aconteceu? Qual foi a reação do povo? Galera, eu levantei dados que em 1822, depois da independência do nosso país, a gente vamos ter 78% do Brasil analfabeto. E a gente também vivia num mundo não igual é hoje, um mundo hiperconectado. Então as informações demoravam para chegar. Então a gente tinha relatos de, tipo, 20 anos depois da independência, pessoas que viviam no interior do nosso país que nem sabia que o Brasil se tornou independente. 20 anos depois da independência, pessoas que viviam no interior do nosso país que ainda respeitavam as leis de Portugal. Que ainda achavam, pô, Dom João ainda, né? Não tinha noção. Outro fator também que a gente devemos abordar é que Dom Pedro vai ter um trabalho lá, não sozinho, mas vai ter um trabalho após a independência, que é a questão da trazer a identidade nacional para o povo. Porque durante a independência, se você parasse uma pessoa, depois da independência, você parasse uma pessoa e falasse assim, você é brasileiro? A pessoa fala, não, sou português. Então teve que ter um trabalho para trazer essa ideia de brasileiro, identidade nacional. Aí vem o próprio hino da independência, aí vem a bandeira, que vocês já observaram lá embaixo, aí vem a Constituição de 24, que a própria doutora falou aí um pouquinho com vocês. Então, galera, não é assim, independente já era. Não, tem um processo de trazer identidade nacional, tem um processo de a galera ter noção do que é independência. Pô, tem gente agora separada na rua falando o que é emancipação política, o que é independência? A pessoa não sabe. Independência é você ter suas próprias leis, o seu próprio chefe de Estado, sua própria organização. E outro fator também que a gente deve abordar, galera, sobre esse pós-independência, é justamente essa questão de, como eu posso dizer para vocês, o Brasil não se tornou independente. Dom Pedro tinha apoio lá de fora, e principalmente apoio da Inglaterra. Beleza? A Inglaterra, depois, após a independência, a Inglaterra imediatamente já firmou, como é que eu posso dizer? Firmou alianças comerciais com o Brasil independente. A gente pode pensar no seguinte, que a globalização já estava ali, ó, acontecendo. Sim, com certeza. A globalização ela vem ali acontecendo ao longo da história. A nossa história ela não é uma história única, é uma história que faz parte, né, de todo o contexto. Né? Não, você vê, o Napoleão Bonaparte interferiu aqui de forma indireta. Isso tem um quê de globalização, né? Exatamente. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Espero que passar por... Agora, Miguel, aproveitando aí, o que você tem a dizer sobre todo esse contexto aí? Sobre a roda de conversa, você gostou? Qual a sua apreciação a respeito da sua participação, inclusive, aqui? Representando vocês, né, que são jovens, que estão aqui ouvindo, nos assistindo e pontuando, que isso é muito importante, né? A informação é muito importante, a participação de vocês, para nós, professores, é imprescindível, sempre. E aí, Miguel, seja sucinto, filho, por favor. Tanto que quase deu spoiler no seu conto aí, né? Mas tô curioso em ler, viu? Agora é seu conto. Pra mim foi uma surpresa, porque literalmente hoje você já me mandou mensagem no trabalho e quer participar como convidado da roda de conversa? Assim, quando eu cheguei, estava com o caderno tudo anotado aqui. Mas eu gostei bastante, acho, de poder compartilhar
essa roda que ela foi idealizada aí junto com os meus amigos, né? O professor Danilo, o professor Natan, o professor Marcos, né? E foi muito bacana, foi muito legal. Eu sempre costumo dizer o seguinte: o conhecimento ele não é algo restrito apenas a um professor, a um doutor. Todos nós podemos produzir conhecimentos, todos nós podemos buscar conhecimento. Isso aqui é apenas uma linha para vocês, né, correrem atrás daquilo que vocês almejam. Uma das coisas que me entristece quando eu, né, como professor de história e tal, e eu vejo assim, pessoas, né, confundem, igual o professor Danilo comentou, 200 anos de centenário, e a pessoa não saber o que é uma independência, confundir Pedro Álvares Cabral com Dom Pedro, não saber quem é Leopoldino, não saber quem é José Bonifácio. É muito importante que possamos conhecer os nossos personagens históricos, porque se nós não sabemos de onde nós viemos, dificilmente nós vamos saber para onde nós iremos. Nós não sabemos nem onde nós estamos. Então é muito importante recorrer ao passado, ter o entendimento daquilo que era. Como eu disse, o conhecimento está na palma da mão de vocês. Vocês hoje, vocês têm toda a possibilidade do mundo de adquirir o conhecimento. Uma coisa que antes era restrita apenas ao mundo acadêmico, com livros, com muitos livros, né? E hoje você, com a palma da sua mão, você pode ter a possibilidade de usar esse celular aí e pesquisar. Como prova disso, nós podemos perceber aqui o Miguel, que tirou dinheiro, e eu tenho certeza que qualquer um de vocês poderia fazer, né, igual, né? Beleza? Muito obrigado, pessoal. Até mais. Um abraço.